Da Boa Nova! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um Ousadia, hoje com uma participação muito também especial. Cada dia pessoas mais especiais estão passando por esse palquinho aqui. Dali Malvê, tudo bom? Antes de começar aqui eu abro alas, eu gosto de fazer sempre esse alinhamento inicial. E eu vou falar um poema aqui, um trecho que eu acho que vem bem a calhar com a nossa entrevista de hoje. A meditação é uma maneira de ir para dentro de si, de perceber que você não é o corpo e você não é a mente. É um modo de fixar em nós mesmos, no mais profundo centro do nosso ser. E uma vez que você encontrou o seu centro, você terá encontrado tantas suas raízes quanto tuas asas, ou seja, a libertação. Então, a ousadia justamente está muito alinhado em dinheiro, dinheiro sim, porque eu só tenho liberdade quando eu tenho dinheiro. Sexo, sexualidade, e aí falando homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, ou seja, sexualidade. Carreira, porque carreira vai te dar autoestima, empoderamento, você vai se tornar útil para o universo, para a sociedade, e relacionamento. Então, são os pilares que exercem um ser humano na Terra. Qual é o nosso princípio? Qual é o sentido da vida? E a meditação está muito atrelada a isso, né? Que é mergulhar dentro de si, ousar respirar, ousar amar, ousar caminhar, ousar levantar da cama, ousar pedir a outra pessoa em casamento, ousar fazer um filho, uma filha, ousar ganhar dinheiro, ousar fazer loucuras no sexo, ousar a ter tesão. E a ousadia tem tudo a ver com isso. Então, esse palco das entrevistas aqui, eu convidei especialmente pessoas que trazem um pouco das suas experiências para que nós possamos aqui aprender. Então é um palco de aprendizado mesmo, né? Tanto para artistas como terapeutas. E é engraçado que durante muito tempo eu tinha dificuldade, falei assim, será que eu vou conversar com um terapeuta? E eu falei assim, eu faço terapia a vida inteira, né? Sempre fui um cara, já fui passista de passe mediúnico, já fui pictografava desenhos em mesa mediúnica, já fui do Patuque, já fui aplicava shiatsu e hoje sou analista corporal. E aí eu comecei a observar que outros artistas também tendem a caminhar para a terapia holística. Por quê? Porque a arte e a terapia, elas caminham juntos. A arte, ela é uma potência, né, que faz uma cama muito boa para poder a evolução do seu cliente. Então, por isso eu comecei a fazer, e isso me dá muito tesão. É uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu gosto muito de trocar ideia, porque eu não consigo enxergar hoje um artista que não tem essa inteligência emocional, que não tem esse cuidado com sua alma, tanto o artista como o terapeuta. E hoje eu estou chamando aqui uma artista, uma belíssima uma artista, que é palhaça, que faz clown, que faz teatro de rua, e também faz suas bagunças, né? E também é mãe, feminista, yogi. Que mais? Que mais, minha amiga? Deixa eu ver se eu não tô faltando nada. Muitas coisas, muitas coisas. Basicamente, eu vou aqui apresentar para vocês e eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, aí silenciosas, mas um axé de coraçãozinhos. Para os outros colegas eu não fiz isso, porque a gente vai aquecendo essa questão de live, né? Vai aquecendo. E eu vou pedir para vocês uma chuva de corações para essa pessoa maravilhosa, Aline Tanaan. Vou chamar, ela vai chegando, ousando. Aqui, ó, corações. Atenção, ela tá chegando de Caxias. É Caxias que tu mora? Oi! Gostou da apresentação? Nossa, cheia de firulas e carinho, adorei. Adorei. Cadê os Sim, corações, pessoal? Coração, entendeu? Aí. corações. Oi, Muito Elô, obrigado tudo pelo convite. bem? Já tô vendo gente conhecida aqui, que maravilha. Os amigos dão força no início. Né? Para Tem que nós, ser. né? Se os amigos não fizerem, né? Só que aqui, diferentemente do teatro, que a gente chama os amigos para ir pro teatro,
aqui a gente chama para aprender. É outra história. Aham. Eu acho que certamente eles vão ganhar muito com o papo que está acontecendo e vai acontecer contigo também. E tu é uma pessoa que eu admiro pra caramba, a gente já tem uma amizade aí a longa data e tem muito a contribuir. Diz aí, pode se apresentar um pouquinho, depois eu começo as perguntas aqui. Aline, para mim, muito obrigado por ter aceitado o convite também, tá? Imagina, eu que te agradeço. Eu vou pedir para ti posicionar teu celular de um jeito que eu veja melhor teus olhos, que teus olhos ficam fugindo da tela e eu fico te procurando. Porque é virtual, mas para mim o olho no olho, né? O teatro traz isso forte, do olho no olho, né? Aí, eu tava Então, fazendo em pé, mas aí eu agora, tava cansei de fazer em pé. Aí, vou ficar assim, os agora, olhos em... agora sim, zoinhos. Oi, galera, tudo bom? Boa noite, Ju. Obrigada do convite. Vindo de ti, um artista que eu admiro demais da conta, né? A gente se sente honrado duplamente. Ai, essa pergunta, quem a gente é, que complexo, né? Vamos perguntar qual é o sentido da vida para você? Nossa, eu para mim o sentido da vida tá atrelado um pouco com essa missão da alma, sabe? Eu acho que o sentido da vida para mim eu encontro sentido no sentido na busca de encontrar esse serviço que faça bem para mim no meu propósito como ser humano de evolução, né, de transcendência, de crescimento pessoal, né, humano, mas que isso Uhum. seja atrelado ao benefício do todo. Eu sou uma pessoa que desde sempre fui muito movida por fazer algo que tocasse as pessoas, que pudesse gerar uma transformação no outro e no social. Eu acho que isso, a arte e nessa terapia, o autoconhecimento, ambos convergem muito para esse lugar, né, da evolução humana mesmo, assim, trazendo bem-estar, saúde e transformação, né, que eu acho que é o que a gente veio para cá para fazer, assim, a gente veio para crescer, para se transformar. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é esse o propósito, né? Eu digo nos meus vídeos malucos que eu faço, que eu falo assim, ou a pinta acorda agora, ou ela vai cair de planeta. Porque assim, imagina que o planeta são várias escadinhas de planetas, né? Aí tem o Urânio, que é evoluído, Júpiter e tal. A gente tá na Terra. Se esse aqui vacilou, vai cair lá embaixo, no outro planeta desenvoluído, e vai ter que começar tudo de novo. Então, é mais fácil evoluir agora do que deixar para outra existência. E aí, o que é Aline Tanã? Ai, Aline Tanaã, eu tenho me auto-intitulado como uma buscadora, porque eu acho tão difícil a gente se definir, e eu acho que eu não quero me definir bem, na verdade, assim, eu acho que quando a gente se define dentro das caixas, a gente deixa todas as outras possibilidades de fora. Em algum momento isso é uma escolha e tem que ser consciente, então eu acho que eu sou uma pessoa muito multi, eu acho que eu transito entre todos esses papéis aí que tu estava me apresentando e falando de tudo isso, né? E por mais que, por exemplo, o ofício da palhaça não esteja tão presente, eu acho que quando a gente vivencia aquilo, aquilo tá na nossa célula, faz parte da nossa essência de quem a gente é, e aí isso vai caminhando junto com as outras coisas, né? Mas eu sou uma buscadora principalmente do presente, do momento presente, assim, de encontrar esse lugar de ser inteira, seja Uhum. com o que for, seja com as qualidades, seja com os defeitos. Oi, Vivi! E a gente vai reencontrando as pessoas. E ser inteira, e isso significa, eu acho que eu, pensando em ousadia, né, Ju, que tu tem falado, eu acho que a gente ser verdadeiro, trazer a nossa essência para o mundo é um ato ousado. É. E não é fácil, no sentido de que a gente também precisa se reconhecer e ser inteiro e ser verdadeiro é olhar para a nossa luz, mas também olhar para nossas sombras, né? Então, eu acho que eu sou esse misto de coisas, eu sou uma buscadora com muitos aprendizados, sou mãe, né? Eu acho que isso é inevitável, estou mãe, isso toma uma outra proporção na minha vida, sou mulher, eu acho que isso também fala muito do nosso lugar social, né? E aí, Uhum. claro, os caminhos de busca por onde a gente andarilha, né?
do yoga, da arte, da criatividade, desse lugar de facilitadora, de companheira num relacionamento. Acho que todos esses papéis vêm todos de encontro a esse crescimento que a gente estava falando, né? Uhum. E o que faz teu coração vibrar? Ai, tanta coisa. O que faz meu coração vibrar? Eu acho que Tipo eu sou assim, uma. que te dá um tesão, teus olhos brilham, fala, ah, é isso. É óbvio que já é tu que tu faz, mas tem coisas aí embaixo que seria. Uhum. Eu acho que o conhecimento pela humanidade é um lugar desses que me faz vibrar. Assim. Então, compreender o ser humano nas suas multifacetas, nas suas multidimensionalidades, porque daí a gente está falando não só da humanidade, mas também do energético, do vibracional, das relações, do comportamento humano. Tudo isso faz meu coração vibrar. Faz meu coração vibrar a possibilidade dessa alma cigana, assim, de querer transcorrer o mundo, de viajar, de conhecer novas culturas, outros lugares, vivenciar outras realidades, faz meu coração vibrar. É claro que eu tô falando da vibração alta, né? Mas Porque vibrar tudo tem que vibra. desejar, se não desejar, né? Isso aí é um desejo, né? É. Que tem vibração. E me faz vibrar pensar numa sociedade mais justa, sabe? Mais igualitária, com mais cor, com mais vida, onde a gente saia desse estado tão opressor, socialmente falando, né? Desse Claro. compartimento que a gente tem vivido e que eu acho que agora, nesse grande boom dessa sociedade que está se apresentando, agora depois dos anos 2010, 2011, que começou, né, esse processo um pouco mais energético de abertura mesmo para a gente quebrar e romper um pouco essas estruturas, né? Uhum. Política econômica, do nosso lugar, dos papéis sociais, de tantas coisas, eu acho que isso também faz meu coração vibrar. Pensar num mundo com um pouco mais de decência, assim, de igualdade, de equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio, mas eu gosto desse desafio no sentido que me chama, né? Quando eu vejo, eu estou envolvida com coisas que têm a ver com isso, e eu gosto muito agora pensando e participando, né, do Gaia Journey, que é sair do ego para o eco, da gente quebrar essa dimensão desse nível do umbigo, do pessoal, daquilo que a gente faz pela nossa vaidade, para encontrar esse lugar de conexão com o outro. E dessa interconexão, né, de que todos nós estamos ligados, tudo causa um impacto muito grande, uma transformação muito necessária. E poder olhar para isso, assim, é uma coisa que mexe, Interessante. dá friozinho na barriga, me dá Ah, vontade. Quando eu vejo, eu tô magnetizada, depois eu penso, que onde é que eu tô me metendo? Por que que eu tô fazendo isso? E logo depois a gente entende, não, não, é, é isso mesmo. tu falou uma coisa aí que eu vou fazer uma ponte, tá? Que é, tu falou do ego e tal, concordo contigo. E aí, como é que faz a questão? Nós, com a tecnologia, ferramenta, o veículo, eu acredito que a tecnologia é um veículo para a evolução, quando bem usada. Como é que tu se Uhum. vê a questão das redes sociais para divulgar o teu trabalho, onde a exposição da tua imagem mexe também com nós somos idosos, temos o nosso ego de artista, o ego também da questão do, né, se não estaria aqui, tem um ego, um elan que traz, mas é diferente do ego que te leva para um outro lugar. Como é que tu lida com isso? A questão da exposição, a questão de ter que estar aqui na mídia social, que é uma coisa que está de mão dada com esse ego pop mania que eu chamo, né? Como é que Eu tu vê acho isso? que a gente precisa. Uma vez eu vi uma senhora, né, que falando, ela era uma bem senhorinha e ela lidava com a internet, com essas coisas. E aí eu comentei com ela, digo, nossa, por que que a senhora, né, como que a senhora lida bem com isso? Ela disse assim, mas claro, se eu não viver as coisas do meu tempo, eu vou estar deixando de viver. Então a Uhum. gente ignorar isso é uma tolice, porque eu acho que existem muitas inteligências, né? O Gardner já falava disso, da inteligência emocional, da nossa inteligência interpessoal,
da nossa inteligência, da busca do autoconhecimento, e agora estão surgindo novas inteligências, que é essa inteligência que é, sim, da tecnologia. Então, ignorar ela é uma estupidez nesse sentido de que é isso. Isso é uma realidade, ela está posta. Como Tá, mas como lidar é que é com isso? pra ti? Como é que é pra ti isso? Porque Uhum. é Eu tento necessário. lidar, é necessário, e eu tento lidar com a linha tênue que eu acho, assim, de que isso está ao meu favor e não eu ao favor dessa coisa. Então, na medida que isso é uma ferramenta, um instrumento onde me conecta com outro, onde eu posso me comunicar e chegar a pessoas que, por exemplo, no pessoal eu vou sempre ter uma limitação, eu acho isso muito grandioso. Agora, quando eu me vejo e me pego em alguns momentos refém desse lugar, né, que às vezes, tendo necessidade de ver, aí eu dou um passo atrás, recuo, me conecto com outras coisas, né, volto para a terra, volto para mais perto da natureza, vou para minha prática, vou para as coisas da minha casa, porque é envolvente. E a nossa mente, ela Uhum. é muito, ela não é tão esperta quanto a gente pensa, né? Ela ganha aquela recompensinha ali daquele Com segundo da certeza. tecnologia e a gente fica buscando isso eternamente. Então, saber que o nosso cérebro funciona assim já é um lugar. E eu acho que o lugar para a gente não entrar no ego, no egocentrismo, mas sim utilizar do ego como um impulso, né, como um meio da gente verificar para onde que a gente está querendo ir, ele parte da autoobservação. Então, a gente entender que Uhum. a gente não é o nosso ego, que a gente pode perceber o nosso cérebro como esse impulso que ele tem dessa busca, né, pelo novo, pela curtida, pela interação social, pelas enormes e tem milhões de possibilidades riquíssimas na internet de cursos gratuitos, de lives incríveis, ou seja, de tanta coisa, a gente conseguir parar para ir para o lugar da observação e verificar o que é ponderado para nós, né, o que é interessante para mim, aonde que eu vou ir, eu acho que é por aí. Eu sou muito, E como é que você seleciona? Porque assim, é bem isso que tu falou, né? Tem o Mário Sérgio Cortella fazendo live, tem a Mondia fazendo live, tem pessoas assim que a gente nunca imaginava que um dia a gente ia poder ter acesso e poder ver ao vivo, né? A gente via sempre gravado e tal. Como é que tu seleciona no teu dia a dia, sendo mãe, mulher, professora, instrutora, as afazeres da casa, porque tu, né, certamente também cuida da sua casa e tal. Como é que tu seleciona a informação que tu vai consumir no dia? Qual é a tua rotina nesse sentido? Então, eu tenho, hoje mesmo eu levei um puxão de orelha da minha companheira que está aqui, Ah, porque ela manda um disse, beijo para ela. não sei o que tu está acessando. Não, porque eu falo uma coisa, porque eu realmente gosto, eu sou meio polvo, e eu acho que depois que a gente vira mãe, essa capacidade lia. Eu estou tentando não ser tão polvo e tentando me aprofundar mais. Então, eu tenho fases da vida, assim, momentos da minha vida que eu escolho temas, né? Então, nesse momento, eu escolhi que eu quero aprofundar as minhas práticas pessoais, então eu estou buscando aulas, me colocar como aluna para que isso tenha um impacto na minha prática e, por consequência, como instrutora. E estou interessada nesse momento, nessa questão da expressão, da criatividade, então eu estou indo para esses assuntos. Então é por temas, assim. Às vezes tem a necessidade real de, por exemplo, estar vivenciando coisas com meu filho, das relações da casa, que eu me obrigo a parar tudo e estudar um pouquinho mais de disciplina positiva, de entender a comunicação não violenta, às vezes de parar tudo externamente e saber que é aquele momento do autocuidado. E aí perceber esse lugar cíclico, né, Ju? Que é isso, de saber que eu tenho como artista e como ser humano, o meu grande desafio, e isso é um aprendizado que o yoga está me trazendo, é a disciplina. Né? A disciplina que eu digo dessa constante de segunda a segunda sem folgar no domingo, que para mim é um grande A desafio. dificuldade Mas mesmo. saber, mas saber que eu vou utilizar esse conhecimento, essa disciplina dentro desses períodos, dentro desse momento, Uhum. daquele momento que eu tiver mais
expansiva, por exemplo, eu vou utilizar esse tempo para me dedicar para os vídeos, para o conteúdo que eu vou elaborar, para as aulas que eu vou dar. Aham. No momento mais introspectivo, eu vou me alimentar de temas que naquele momento fazem sentido para mim. Então, esse lugar das decisões, de como eu lido com essa tecnologia, com essas informações, é um pouco da sensibilidade de entender onde está meu ciclo, sabe? De onde, como eu estou internamente em relação a esses conteúdos, como está à minha disposição, e sempre me assegurando de ter espaço do silêncio, assim. A Ótimo. gente tem de ter muito ruído na vida, né? Quando a gente fala de tanta informação maravilhosa que tem, é muito ruído. E a gente não consegue mais silenciar, né? Estou falando abrangentemente, assim, mas a gente É, busca tapar os e silêncios, o tem desconforto uma, do silêncio com claro, mais ruído. e tem uma coisa que é, como tem muita informação, a gente entra num estado de adormência cerebral, porque a gente acha que adquiriu conhecimento. Tem muita gente que compra curso online e nunca acessa, mas é porque a posse de um curso, seja do Mário de Sarcosella, seja da Mondia, seja do Ju, seja o seu, dá a posse à sabedoria, mas vai ter que suar. Então vem aquelas frases de efeito. Aí você começa a ver, as pessoas ganham em cima da sua fraqueza de não tomar coragem de executar. Então há uma preguiça, quando há uma observação minha, por trabalhar muito com a internet e ter acesso ao curso, saber como é o andamento do aluno dentro do curso, eu percebo isso. Tanto é que hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem o quê? Live, tete a tete, tu me puxar. É tipo isso, né? Tu buscou um instrutor, por quê? Eu quero ser aluna, me puxa. A gente carece de lideranças fortes que a gente possa confiar, mas na internet, infelizmente, nem sempre é um terreiro de muita integridade nesse sentido. Porque tem muito frufru, sabe? E eu conheço os bastidores, né? Por isso que eu tô te falando, isso é muito sábio que tu tá falando, trazendo, que é silenciar para saber identificar os agressores e as agressoras, no sentido mais amplo da palavra. Né? A Sim, violência, ela também está em ficar ouvindo, por exemplo, o noticiário do Datena, sabe? Parar totalmente. ali. Essa consciência é fundamental. Uma pergunta que eu vou fazer para ti. Você vê o teatro como uma ponte para o autoconhecimento? Como é que é, Ju, de novo? Você vê o teatro como uma ponte para o autoconhecimento, para isso que tu faz hoje? Eu vejo a arte como uma ponte de autoconhecimento. Vou falar do teatro, claro, por ser minha vivência Uhum. maior. Mas eu acho que o artista, ele é um meio de uma expressão maior. E como meio, eu gosto muito de uma frase da Lili Curcio, né, que é uma mestre da palhaçaria, e ela fala muito que o ator, ele é como um espelho, né? E para a gente refletir esse espelho, a gente tem que limpar o espelho, né? E eu acho que o ator, ele é esse lugar que ele é mesmo a sua ferramenta, né? Eu sempre digo, sei lá, o pianista, ele vai afinar o seu piano, o violonista vai afinar o seu violão, e o ator, ele é em si próprio o seu próprio instrumento, né? E a gente está falando aqui, quando a gente fala de teatro, a gente está falando da expressão humana. Então, se olhar como instrumento é também olhar para a nossa humanidade, né? Olhar nossas falhas, lidar com o nosso ego, ter que transcender, né, esse lugar muitas vezes, mas é se lapidar. E se lapidar, eu Uhum. gosto desse lugar porque a gente pensa que o autoconhecimento é um lugar poético, bonito, né, de só se olhar né, com É, amor. A gente vai se olhar com amor e compaixão se a gente tiver sabedoria. Mas o é verdade. lapidar, por si só, precisa do conflito, né? A gente só faz o diamante a partir do conflito. A pedra precisa raspar uma na outra. A gente tem que ter esse atrito, e esse atrito interno, enquanto instrumentos, enquanto artistas, para a gente sair desse lugar de comodidade e buscar dar um Uhum. novo passo, né? A gente precisa tirar o pé do chão, ficar em desequilíbrio para progredir na nossa caminhada, né? E o artista é muito isso, o ator é muito isso. O teatro é incrível, porque a gente aprende a se relacionar, a gente aprende senso de coletividade. Não existe Uhum. teatro sozinho, mas tu queira fazer
o maior Monólogo não monólogo. tem como, não tem. Não tem. É Como? impossível. Aliás, a minha única experiência de monólogo, né, que foi com o Calé, com a direção da Carol, né, da Carol Garcia, foi a equipe maior que tinha por trás, entendeu? Porque é isso. Mesmo no monólogo, tu vai estar junto, tu vai estar no coletivo, e mesmo que tu tenha todo aquele coletivo, se não encontrar o público, o olho do público, tu não vai conseguir conectar. Então tem um lugar de autoconhecimento do ator consigo, né, dele como instrumento, Uhum. dentro de todas as ações, tudo aquilo que ele está contando, a vivência dessa história em si, para passar a sua com verdade, com interesse para o outro. E tem a relação com os colegas, com o outro, e tem a relação com o público, né? Então, brinco que é Aham. muito quase que uma imagem, né? Da gente com a gente com o outro, a gente com o todo, e todos nós com o universo, porque se cria esse campo também. Então, eu Verdade, acho que o teatro verdade. talvez seja uma linda forma da gente visualizar a vida, né? Assim, tem Concordo. muitos arquétipos, papéis e simbologias nesse processo do teatro. Assim, como as Uhum. máscaras, Agora, tem muita coisa para descobrir. é, Aline, feminista é uma causa ou um hábito saudável de autocuidado? Feminista é um posicionamento na vida, para mim. Não dá, né? Assim, eu me lembro que talvez as minhas primeiras percepções de ser feminismo eu nem sabia, né? Mas eu me lembro de ser criança e meu irmão, tem um irmão mais velho, e do meu irmão poder brincar de algumas coisas que eu não podia. Eu nunca entendi isso, né? E aí, claro, a gente vai crescendo e vai entendendo que existe uma disparidade entre o querer feminino e as possibilidades disso, do querer masculino, dos papéis, da sobrecarga que existe sobre a mulher em muitos aspectos, seja emocional, físico, de papéis, de funções, Uhum. e como isso é desvalorizado nos papéis mais importantes na sociedade, como, por exemplo, a maternidade, que talvez seja a grande feitio assim para a sociedade que é no ser humano, né? É algo impactante, é algo tão profundo Aham. e que tem um impacto tão prolongado na sociedade, e isso é completamente desvalorizado e são completamente desvalorizados, né? Então, é um posicionamento no É, sentido de compreender Aline, que a Aline, gente precisa reinventar esse espaço do feminino. Desculpa, a travou? gente não se escutou porque travou bastante o teu agora, mas pode continuar. Tu Vamos estava ver falando do onde é que feminismo, parou. que tu falou da questão de ser mãe, do feminismo, que é diferente é bem diferente os papéis dentro do homem para a mulher, enfim, tava falando, mas aí cortou bastante. Existe uma Fala de novo. sobrecarga, né? Uhum. Travou de novo, Claro. né? Existe uma Uhum. sobrecarga de funções, de ações, onde a mulher exerce muito mais papéis e é muito menos valorizada em todos os sentidos. Fora todas as outras questões que a gente precisa lidar em termos de assédio, enfim. Mas para mim existe um lugar do feminismo, né, que ele tem a ver com o feminino, que é a gente precisa resgatar nós como seres humanos, mulheres e homens, independente do gênero, a gente precisa resgatar o nosso sensível. Tu travou para mim. Sim, concordo. Tu tá pertinho Agora da internet aí? Tu tá pertinho da internet? eu Tu tô tá pertinho da pertinho do internet, modem? Ah, estou pertinho do molde dentro do possível, porque o molde fica na casa do vizinho, quer dizer, a gente mora numa comuna aqui, mano. mas eu posso bater na Ah, janela, mas entendi. Olha tá. aí, outra pergunta. Qual é a contribuição da yoga para o seu dia a dia? Eu não sei como é que as pessoas vivem sem, bem, na verdade, eu não, Nossa, eu não entendo como é que os outros seres humanos fazem, porque o yoga mudou muito a minha vida, assim, me trouxe realmente
aquilo que o teatro nos traz de presença, de quase que uma meditação ativa, né? Quando a gente está no exercício teatral, é aquilo, tu está vivendo plenamente aquilo. No yoga eu descobri esse lugar, claro, nesse espaço interno, né, de autopercepção, e que me traz um ancoramento, inclusive para o teatro, inclusive para as outras coisas, que é poder perceber as coisas desde um outro lugar, que é da presença, que é, às vezes, não tanto do envolvimento, ou seja, de poder perceber as coisas acontecendo e saber que elas são alheias a mim como consciência, né? De saber que eu não sou meus pensamentos, de saber que eu não sou o meu corpo físico, eu tenho ele, eu vivo ele, mas eu tenho uma consciência disso. Então, não me envolver tanto nessas múltiplas camadas, né, da gente como ser humano, eu acho que engrandece, leva a gente para esse lugar que a gente é, sim, um pontinho de areia no meio da imensidão. E você faz todo dia. Tu acorda. Como é que é? Vamos aqui, ó. Como é que a Aline acorda? Como é que a linha acorda? Depende o quanto como eu dormi. Mas para mim, nossa, muda muito, né? E o yoga ele traz isso assim para mim também. Eu tenho praticado, depende muito do momento também, como vai as coisas na minha rotina, mas eu tinha uma prática de acordar mais cedo que o Ian, né? Porque ele acorda cedo, o bichinho acorda às 7 horas da manhã, ele tá em pé. Então, antes do inverno começar, eu estava acordando antes que ele para fazer a prática. Então, agora que começou o inverno, eu tenho me dedicado a fazer. Eu elaborei uma prática pessoal. Isso é uma dica, gente. Isso é uma dica. Para quando você quer criar um hábito novo, estabeleça o ideal disso que você quer. Por exemplo, o meu ideal é fazer um número, né, uma série de Surya, né, de saudações ao sol, que eu faço A e B, e depois faço uma sequência de asanas, faço uma respiração e uma breve meditação ancorando a energia do meu dia. Essa é a minha prática. Eu faço ela ideal, que é o top da minha prática. E quando eu não tô com toda essa energia, ou com aquele momento ou aquele dia, né, fui solicitada para outras coisas, eu tenho uma prática intermediária, que é tipo, essa aqui vai ser essa, e eu tenho a prática mínima. Então, tipo assim, ferrou tudo, tá tudo atravessado por milhões de questões, ok, eu tenho minha prática curta, e hoje eu não tenho mais tanto essa necessidade de ser sempre no mesmo horário, ou sempre de manhã. Então, eu faço isso naquele momento do dia que E ao longo do meu quantos dia, minutos é esse praticar isso. mínimo? O mínimo é o quê? 5 minutos? 15? Eu faço no mínimo assim uma prática de 10, 15 minutos, Aham, assim. ótimo. E tipo assim, essa é a prática mais condensada, assim, ok, eu vou despertar meu Express. corpo, Claro. express. Se É eu, para não, eu sempre não dar uma consciência, sabe aquela consciência que fala assim, vou liberar hoje. Aí lascou. Pro hábito isso é horrível, né? E eu também trabalho, isso falando, né, um português chulo, caga Apreciação. tudo, né? Caga tudo. Assim, porque caga tudo, mas também entender que tá tudo bem se não rolar um dia, assim, a gente, entendeu? Porque o chicotinho, cara, a gente tem que abandonar o chicotinho, sabe? Essa coisa de ficar se Passa o teu culpando. chicote pra mim, passa o teu chicote pra mim. E eu vou passar meu chicote pra tu joga aí pra Caxias. Pai. Tira Não, o chicote. porque não, é É aquilo que tem verdade. que. O hábito tem que ser algo que a gente constrói para o nosso bem. Claro, demora a mudar a chave, mas depois se torna uma coisa natural. Eu não sou, e isso o yoga é um desafio para mim. Eu realmente, essa questão da disciplina, do foco, da objetividade, para mim é uma grande sombra. Assim, falando do meu coração, assim. Então, me colocar essas sim, eu vou fazer. E se eu não conseguir fazer nada, eu vou alongar e vou parar 5 minutos ao menos para respirar e sentir como é que eu estou e me perceber. Então, às vezes, 5 minutos de silêncio, 10 respirações, um alongamento, qualquer coisa que a gente esteja presente na gente e não em qualquer Uhum. coisa fora, é revolucionário, sabe? A gente também, a gente vê, eu acho, claro, a disciplina é fantástica, admiro demais, o foco também é maravilhoso, mas a Mas gente não assim, precisa eu idealizar vou esse compartilhar lugar de contigo. transformação. Eu e tu temos um corpinho
que disciplina, a gente é caótico. A gente vai, cada hora tá fazendo uma coisa. É assim, e bom. Às vezes, agora estudando mais análise corporal, né, eu comecei a me aceitar mais nesse sentido e comecei a, tá, Ju, tu é caótico. Eu tenho disciplina? Eu tenho disciplina para algumas coisas, outras eu acho um saco. E agora eu tô fazendo às 6 horas da manhã uma maratona de meditação ativa. 6 horas da manhã. Eu vi isso, Aí esse nosso beleza, vou fazer horário. 21. É porque é uma boa causa. É para ajudar uma pessoa. E eu tô fazendo a parada. E aí, e também vai me ajudar. Então, mas não me pede para fazer todo dia, durante um ano, entende? E aí tem uma questão que eu faço, curtir. Depois faço outro sprint para outra coisa. Não estou o tempo inteiro criando. Hoje eu aceito isso. Tá me ouvindo? Cadê tu? Aí, voltou. Agora voltou, Vou tô fazer outra travando. pergunta. Qual é o... Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Oi, Fábio. Oi, Fer. Olha o Fábio. Ser mãe, mulher, empreendedora, como respeitar cada papel? Estando presente quando eu estou em cada uma dessas funções. Então, quando eu tô com o Ian, e aí eu tenho esse respeito, isso é uma disciplina, assim, eu tô com ele e dentro desse meu tempo com ele, claro que eu tenho coisas da casa, outras coisas, tem coisas que eu quero que ele se envolva nas minhas atividades, mas tem o meu momento que é de atenção para ele, que é o momento que eu vou brincar com ele, que eu não vou estar com ele, entende? Fazendo outra coisa, ou pensando no que eu tenho que fazer no celular, eu vou estar com ele. Então, tem que estar livre e bem para mim fazer meu outro papel depois, se eu estiver dando aula, eu vou ser instrutora. E quando eu estiver cuidando lá da divulgação do meu trabalho, eu vou fazer. E ainda assim, quando a gente tem muita informação, assim, às vezes eu preciso da organização clara e pontual, né? De saber que tem coisas que eu vou ter que colocar no papel quando a minha cabeça está enlouquecida de coisas que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, eu vou botar no papel para desocupar um pouco a minha mente. Então, eu acho que o melhor lugar é, sim, eu não sei se eu Tá descompactar cortando bastante tanto, porque aí. nós somos tudo isso. A Eu gente sou não mãe, ouviu você, Aline. não existe mais tantas Alô? fronteiras. Travou. Alô? Ai, essa internet. Travou bastante. Mas tá tudo bem, faz parte. Qualquer coisa a gente marca outra. Se cair, tá tudo bom. Tá tudo bom. Tá? É. Vou ver se vou. É que tá travando muito, sabe? E aí não dá pra te ouvir, Aline. Como que tá agora? Continua. Agora tu virou uma pintura de Van Gogh. Aí, voltando. Tá Que voltando. honra, que homenagem. Mas ficou igual, ficou igual. Distorcida. Eu vou até para eu vou passar para a segunda parte aqui, que é responde. Eu controlo tudo por quê? Eu controlo tudo. Eu não controlo porra nenhuma. A Luan, igual ontem, igual. Controlo, cara, eu não controlo. Não controlo. Eu largo, assim, por mais Totalmente que eu descontrolada. não, eu não, essa coisa da necessidade do controle é algo que a vida tem me ensinado, assim, que por mais que a gente queira organizar coisas, o controle mesmo, ele é uma ilusão, né? É uma falácia. A gente não tem controle sobre as coisas. Então, gastar tempo querendo controlar algo que é incontrolável me parece não tem muito cabimento, sabe? Não, Uhum. não. Uma loucura que você ainda não realizou. Ah, cara, eu não realizei ainda sair de mochilão. Não, já saí de mochilão, mas assim,
fazer uma grande aventura com meu filho, assim. Acho que essa é uma loucura que eu quero, uma loucura boa que eu quero fazer, assim. Boa, boa, boa. Sair Tenho, por, me... tenho medo de. Tenho medo de. cara, eu tenho medo que os ETs não venham nos buscar. Eles já estão com a gente. Já estão, Muito eu prazer. sei. Não, mas Muito eu tenho prazer. medo, eu tenho um pouco de medo dessa ilusão que as pessoas vivem, sabe? De que esse despertar necessário nas pessoas Não, tem muita Aline, vida em Aline, isso. eu vou puxar para ti. Qual é o medo da Aline? O meu medo. É. Eu acho que eu preciso dizer que o meu medo é bem instintivo. Eu realmente, uma das coisas que às vezes me assolam com imagens, que é uma coisa que eu não tinha, é de algo acontecer com meu filho. É uma coisa Ah, isso sim. que às vezes, assim, eu me pego tendo pensamentos e aí eu mesmo faço um rezo, uma oração para dizer, ok, sai daqui, Uhum. não, fecho, protejo, mas é um medo instintivo. E eu Entendi. tenho que lidar, é. Eu entrego meu coração só se. Se tiver verdade, se pulsar, se vibrar, se fizer sentido na alma, Oh, oh. Eu triangulo por quê? por julgamento. Se eu triangulo, é por julgamento e é um exercício. Esse exercício da não triangulação e do não julgamento são coisas, né, que o yoga também traz assim na filosofia, que é isso, assim, sair do lugar de julgamento. E se a pessoa não está ali, ela não está ali, né? Conversar sobre algo desde o meu ponto de vista, né? E não Uhum. do outro no sentido de levar ao outro. Ao outro a gente não me serve muito assim, não curto. Eu acho que o negócio é tete a tete. Uhum. Eu sou exigente por quê? Porque eu cobro de mim mesma algumas coisas. Oh, mas agora show. É, dinheiro é um. Um meio energético da gente viver a vida. Se eu morrer hoje, quero ser lembrada como? Ah, Ju, quero ser lembrada como a Tanaã. Essa inquietude, cheia de ideias, criativa, amorosa com as pessoas, responsável, nos meus papéis. Acho que é isso, como palhaça, artista, como alguém que estava sempre querendo melhorar, crescer e fazer bem aos outros. Lindo, lindo. Um poema para gravar na pele. Ixi, eu vou citar um poema do meu pai, Tá. que eu me lembro que eu era criança e eu li aquilo, fez muito sentido e hoje ele continua fazendo sentido. Que é, se todos nós dessemos as mãos, quem iria nos fazer cócegas? Eu, eu gosto É disso, assim, profundo, é profundo. é simples, mas faz sentido, sabe? É bem profundo, porque igual ninguém solta a mão de ninguém. Olha, se É um uma tiver versão todo dos anos cagado, 80. se um tiver todo cagado e tá com outro cagado, e tu querendo voar, tu fudeu, porque tu não vai conseguir voar, porque tu tá só com cagado, tu tem que soltar a mão e E é uma simbologia que você vai ver, né? Tu tem que estar com pessoas prósperas, ambientes prósperos, né? Qual é o teu maior desejo de criança? É a Aline adulta, qual é o desejo dela de criança, interior? cara, meu desejo de criança
não mudou muito, porque é o que eu faço hoje. Mas eu sempre de criança, vendo a Ferpoleto por aqui também, que trabalha muito essa questão da infância, eu sempre me vi na infância e eu me lembro de brincar nitidamente disso. Assim, primeiro, que eu criava muitas histórias, então eu imaginava cenas, criava cenas e vivia cenas enlouquecidamente, como toda criança, dentro das suas fantasias. E a outro sonho de infância que era a questão de educadora, assim. Então, eu me lembro que eu enfileirava todos os brinquedos, assim, como se fossem pessoas. Eu dava aula para eles e fazia várias coisas, vivências, Que legal. que são que eu vejo que é um pouco da nossa alma mesmo, né, conversando com a gente, assim. E, Ótimo. claro, eu tive. Então, meus sonhos, eles fazem muito parte do que eu sou hoje, assim. Eu acho que era um Que bom. apontamento que eu escutei, assim, essa escuta de do que eu queria, para onde eu queria ir. É fundamental, e eu falo muito isso. A criança interior tem que estar na batida do presente. Ela não morreu lá atrás, ela está contigo. Ela que te faz criar, te faz acordar com os olhinhos e falar, olhar para a praia e falar, vou para a praia. Ou, vou dançar no terraço. Vou contar histórias para o meu filho. A criança, né? Agora, se eu venho com o adulto ali, não tem prazer nenhum, né? A criança vai sacar que entrar na viagem da criança, né? Tu tem que acionar a tua criança. Criança adulta, óbvio. Qual é o teu maior desejo enquanto profissional? Eu acho que meu maior desejo enquanto profissional é encontrar uma autonomia para desenvolver um trabalho fora de uma transformação dentro, a partir da sociedade, dentro da caixa, mas numa outra forma de fazer. Então, eu Uhum. me sinto ainda um pouco escrava, às vezes, de ter que produzir, de ter que fazer, de ter que, essa escravidão de todas as coisas que a gente tem que fazer, isso é algo que me incomoda. Então, encontrar esse tônus do que é necessário, respeitando um pouco mais os meus ritmos, dando espaço. Isso eu sinto assim, né, Ju? Tô falando de boca cheia. Porque eu sou autônoma, nesse momento estou trabalhando em casa, eu tenho tempo e desde sempre eu escolhi ter turnos e meio turno com meu filho, são coisas que eu consigo viver que eu sei que não é a realidade de muita gente. Mas ainda assim saber otimizar o meu tempo, né? Fazer aquele trabalho com mais profundidade, com aquele impacto que tem que ser, fazer isso reverberar no material também, de uma forma que Uhum. não seja esse rolinho do rato, sabe? Correndo, Aham, aham, né? A aham. gente sair desse ritmo social para encontrar uma conexão com o que é mais natural, né? Que é nosso, que é essas pausas, que é saber ter o momento do recolhimento e conseguir recolher de verdade, né? Hoje eu Sim, ainda sim. estou muito nesse tempo linear, né? Por exemplo, as aulas acontecem semanalmente, então eu sei que sei lá, toda segunda-feira eu vou dar aula e toda segunda-feira eu vou dar aula, não importa se eu te entende? Eu acho que existe uma falsa liberdade nisso, assim, que eu sou muito agradecida, muito grata, e não é uma reclamação do meu trabalho, mas poder ver esse lugar do trabalho dentro de um tempo que condiza mais com as minhas realidades pessoais, sabe? Com um ritmo mais Uhum. natural, com mais É, flexibilidade. e aí certamente seria a forma de ter mais liberdade é ganhar mais dinheiro, né? Porque isso Uhum. te dá a opção de, isso eu não vou fazer, isso eu vou. E é um trabalho incessante para nós empreendedores que temos uma carga de informações e conhecimentos novos para aprender, para pelo menos pagar anúncio para atingir a pessoa que eu quero ajudar. Nesse sentido, sabe? Como eu vou impactar essas pessoas, trazer, poder vender minhas aulas para poder viver, eu vou poder impactar a vida das pessoas. Então são novos paradigmas que estão sendo criados e a gente está quebrando outros, né? Principalmente porque a gente nunca foi ensinado a aprender a vender, a aprender a fazer lives para poder de alguma forma levar a mensagem e atrair clientes, enfim. A gente está falando desse novo empreendedor com cara de empresário, né? Empresária. Só que a gente está ainda no jardim da infância nisso, né? É novo, né? É novo, é novo. E também não tem ninguém que fale com a propriedade, pelo menos eu não vi até agora, com propriedade da sensibilidade do artista e do terapeuta.
a gente tem uma alma romântica por si só, e falar dessas questões de dinheiro, tudo isso tem que saber o como falo, né? Tem que saber o como eu falo, como é que eu aciono, como é que eu respeito essa morada desse artista aqui. Pô, que nem tudo. Eu moro aqui com a minha companheira, eu tenho uma vida que não condiz com a grande maioria, porque somos ETs dentro da sociedade, querendo ou não, né? Então é uma nova forma de estar no mundo como artista, como pessoas que querem construir um mundo melhor, né? Uma pergunta, outra. Qual é o seu maior desejo de mulher? Agora é de mulher. Cara, meu maior desejo como mulher. Ai, sinceramente, Ju, assim, é poder. Coisas muito básicas. Boa. Ser Simplicidade é respeitada, eu acho que ser respeitada num lugar sem ser olhada como mulher objeto, por exemplo. Não ser refém das expectativas sociais do que criam pra gente, como, por exemplo, o corpo, a forma, o comportamento, o que uma mulher, o que não deve fazer, sabe? É poder viver a liberdade fundamentalmente no dia a dia. Eu acho que isso é algo que está em construção, está se derrubando muita barreira nesse sentido, porque tem se falado disso, ao menos em alguns núcleos. A gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, né? Não é à toa que aumentou, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Então, sim. falar dessas coisas mais básicas, os meus desejos como mulher, estão nesse lugar. Que as pessoas Aham. possam ter relações de respeito e igualdade, que as pessoas pudessem se olhar não como um corpo, como um objeto, como... Acho que o desejo ele faz parte, mas existe uma sacralidade nesse lugar, junto com tudo isso, sabe? De olhar Uhum. o outro como um Concordo. ser e ser olhada como um ser, né? Eu acho que, de alguma forma, sim, eu tenho feito uma construção nesse sentido na minha vida, mas gostaria que esse desejo se prolongasse para muitas outras mulheres. Bom, agora é uma pergunta mais picante. Sexo. Como é que tu vê o sexo na tua vida? Como é que ele é? Ele é, assim, é uma coisa que tu tem desejo, tu vai lá, faz, tem dia que tu não tá curtindo. Como é que é a relação com o sexo, com o prazer, nesse sentido, contigo? Ai, para mim, o sexo, a energia sexual é a energia da vitalidade, sabe? Vitalidade, energia criativa tem a ver com a energia sexual para mim. E hoje eu lido com o sexo muito de uma outra ótica, assim, acho que já teve, né, esse momento de experimentar a sexualidade nesse lugar, sim, de liberdade sempre foi para mim, assim, do desejo de atender o que eu queria, o que eu não queria, e hoje eu tô me permitindo e aprofundar isso, assim, então encontrar no sexo também um lugar de meditação, de transcendência, de uma conexão profunda, de utilizar realmente esse lugar da sexualidade, do prazer, da alegria, da conexão com, né, hoje com a minha parceira, como um espaço de me expandir, de expandir a nossa percepção juntas do mundo, do que a gente quer Uhum. criar juntas. Ótimo. Então, o sexo está indo por aí. É porque ele é potente, né? Ele faz a gente também ter um autocuidado conosco mesmo, potencializa cada conquista, ela é quase que uma recompensa, um sexo que te leva para cima e tudo vai. Eu acredito muito nisso, nessa coisa que tu tá falando. E esse movimento Tantra, como é que tu vê esse movimento? Que meio que de alguma forma virou quase uma modinha, benéfica em um ponto e às vezes não. Como é que tu vê isso? Porque tu deve estar falando do sexo tântrico, né? Dessa É, energia é, tântrica, da energia sexual, que tu deve estar É se que tá, referindo. Por quê? não, é que está surgindo várias, como se diz, sacerdotistas, né, do Tantra. E eu estava conversando com uma amiga meditadora lá na Tailândia, e ela numa ilha de Tantra, e ela falou, Ju, aqui é tudo é um bunda lelê, ninguém respeita ninguém, é um negócio meio, e é uma ilha, ou seja, que tem né, e no Brasil isso vem, eu acompanho algumas pessoas, e eu queria saber a tua opinião mesmo sobre esse movimento, né? Porque o digital ele te traz essa informação, mas ele também traz um romantismo e também um fetiche, uma parada toda. Como é que tu vê isso? Ou eu tô falando uma bobagem?
Não, tu não tá falando uma bobagem, só quero deixar claro, né? Porque existe o Tantra Yoga, que ele Ah, é bem sim, do sim, eu clássico, errei. que ele vai significar libertação. Então, nós, só para dizer que nós não estamos falando desse Tantra, mas existe sim um movimento dessa busca da sexualidade mais consciente, do sexo, né, Uhum. dessa conexão com a intimidade de uma forma mais de conexão mesmo, assim. Eu tenho. A minha visão é quase zero sobre isso, porque eu não conheço muita coisa. Eu já li a respeito, por Uhum. exemplo, do sexo tântrico, sei desses movimentos e eu acho eles necessários. Eu acho Também, também. importante a gente olhar para a nossa sexualidade como também um lugar de autoconhecimento, de autodescoberta, de expressão. Eu acho que a gente precisa de educação sexual, por exemplo. Eu acho que a gente não é ensinar. Quando a gente fala educação sexual, as pessoas são simplistas, né? A gente fala de educação, a pessoa É. pensa em escola, a gente fala sexual é sexo. Então vai ensinar sexo. Não é É isso. descascar a banana, não é descascar a Não é banana. isso. É muito Só para deixar claro, né? Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando, por exemplo, quando eu converso com meu filho, dele entender que o corpo dele é um lugar que ele precisa respeitar e que os outros também vão ter que respeitar, da mesma forma que ele vai ter que respeitar o corpo do outro. Então, o que não pode, o que ele não quer, ele não deve fazer. A mesma coisa, existe um tolimento muito grande, né, a respeito dessa sexualidade, do prazer, os tabus. É, há pouco tempo, ou de um tempo para cá, houve um boom a respeito da vulva, né, da vagina, das mulheres podendo olhar para isso, Uhum. porque até muito pouco tempo não se falava das mulheres se olharem, e era visto Sim. isso como. Então, me parece necessário isso, assim, me parece Concordo, claro. concordo. Tudo isso, toda e qualquer coisa, né, Ju? A gente está falando desse mundo contemporâneo de excessos de informações, né? E aí a internet, ela é um lugar super de todo mundo, né? Então, como conduzir isso, encontrar esse lugar de responsabilidade Uhum. desses profissionais que falam disso com propriedade, que não é só com Claro, claro. conhecimento. Por que a gente está falando de conhecimento? Cara, conhecimento tem a torta e direito, a gente vai acessar milhões de informações. Agora, alguém que vivencie esse conhecimento, que tenha uma sabedoria, né? Nisso é outra coisa. E não que Concordo. seja coisas diferentes, mas reconhecer isso para poder embarcar nessas descobertas, por exemplo, da sexualidade, de reconhecer o seu corpo como um veículo de descoberta, de prazer, de autoconhecimento, Uhum. de expressão, né? De saber que esse corpo ele é físico, ele é sutil, ele é sagrado, mas ele também é profano. E aí o caminho do meio de tudo isso, né? A Certo. gente encontrar essa Aline, humanidade. Aline, a gente tem 1 minuto. Ah, o papo tava bom, tá muito bom. Tem 1 minuto. Nossa, Tá, oh, tá muito bom. Mas infelizmente está acabando. E tem uma mensagem pro pessoal. Para ti, ó, pessoal, segue a Aline, baita artista, me yoga. sigam o Ju, quem está chegando aí, conhecendo. É, Uma tirem. mensagem para a galera agora que está nessa onda de tristeza, querendo ou não, né? Uhum. Por causa do. Nutram, encontrem o seu espaço de nutrição, de autocuidado, de carinho, de fazer essa pausa para se renovar, para colocar suas intenções e principalmente o silêncio da sua escuta. Porque com tanto ruído, o que realmente o seu coração quer, o que você quer? Então, se conectar com esse lugar de amor próprio é uma forma da gente cuidar do outro, cuidar do planeta. Quando a gente nutre isso, é uma consequência esse reverberar, né? Então, autorresponsabilidade. Acho que é isso. Meu amor, um grande beijo em tu. Um beijo Beijo, aí na Ju. sua companheira, no seu menino. Muito obrigado pela Obrigada. generosidade de subir aqui no palquinho. Para eu trato como palquinho. Muito Bom bom. demais. Essa amanhã vai ter com uma terapeuta de Ayurveda, produtora cultural e artista plástica. Super, também vai ser muito legal o papo.
E domingo vai ter com uma outra menina que terapia também, terapeuta, uma negra, bem bonita também. Então tá, Ai, um grande beijo. Aqui vai pro IGTV aqui e depois vai subir pro YouTube, tá bom? Eva, gratidão, obrigada do convite. Gratidão. Beijo, gente. Até. Beijo!